Boa tarde! E a gente aqui de novo para falar, né, das constelações familiares, da visão sistêmica. Eu agora estou com uma vontade de estar sempre falando também da tal da prosperidade, porque eu penso, e a gente muitas vezes acha que prosperidade, a gente está falando de dinheiro, né? E cada vez mais eu vejo da necessidade da gente se abrir para essa nova consciência de prosperidade. Uma consciência de prosperidade ampla, fluida, livre, liberta, é uma consciência onde eu posso e sou merecedora e recebo em todos os níveis, né? Então, no físico, no emocional, no mental, no espiritual. Então, eu sou próspera desde o trabalho que eu faço com prazer, ao dinheiro que chega a mim com facilidade e permanece e fica, aos meus relacionamentos amorosos, às minhas amizades gostosas, aos programas que eu me ofereço, saio, participo na vida, aos encontros, a minha saúde física, a minha alegria de viver. Isso é a verdadeira prosperidade, né? A prosperidade não é só ter um amontoado de dinheiro. Ter um amontoado de dinheiro que não serve para nada. Eu tenho que entender, por exemplo, assim, no nível mais profundo, né? Que eu, inclusive, né, muitas crenças nos limitam. Então, assim, mas eu não posso, as crenças que vão nos colocando, né? Eu não posso comprar isso, eu não posso comprar essa quantidade de coisa, eu não posso essa quantidade de... É comprar e guardar, né? Comprar e guardar. Porque se eu compro, uso para me ficar bonita, para me poder ir trabalhar, para me poder estar bem comigo, para me poder ir passear, eu não só posso, como eu devo fazer isso para mim mesma. Aquele negócio, né, do consumo pelo consumo só para ter e guardar é que é uma coisa que não é muito legal. Agora, quando eu estou em movimento, né, por exemplo, tem umas coisas que são muito legais. Então, tem aquelas pessoas que estão sempre comprando uma blusa nova, um vestido novo, uma roupa nova, e elas têm a técnica do... Qual que é a técnica? Entrou, saiu. Entrou a blusa nova, saiu uma blusa que vai para outra pessoa, que aquela vai ser uma blusa nova para outra pessoa. A blusa não tem que estar rasgada, velha e acabada para poder ir para outra pessoa, não. Eu posso fazer esse ciclo de mover, de estar partilhando, porque inclusive eu estou movimentando a vida, movimentando as energias, movimentando até mesmo a economia, né? Talvez a primeira chave que a gente tem que entender, assim, dentro da prosperidade feminina e da prosperidade masculina também, né? É a autorresponsabilidade. Aquele negócio, né? A criança, ela reclama. O adulto, não. O adulto, ele resolve. Muitas vezes, a nossa criança está ali no movimento, a gente tem que olhar para a nossa criança, muitas vezes a gente acha que as questões da nossa criança são só pela falta que a nossa criança teve. Muitas vezes as questões da nossa criança são pelos excessos que a nossa criança teve. Então, muitas vezes, aquela criança que recebeu tudo, que o pai continua dando, ela não vai prosperar. Por quê? Porque se está no movimento infantil, vai continuar num lugar infantil esperando que alguém coloque de mão beijada na mão, se não for o pai, o marido, né? É aquele negócio que chega, os irmãos que estão sempre ali provendo, cuidando, dando. Porque aquela criança, ela foi tendo... E muitas vezes, quando ela para de receber, é um grande problema, um grande transtorno. Porque ela vai recebendo tanto que ela começa a chegar num lugar que ela passa a acreditar que é de direito dela receber e ser tudo do jeito dela. Então, o primeiro grande passo que nós temos que dar é olhar para a nossa criança e também assumir a responsabilidade pela nossa vida, pelo nosso trabalho, né?
pela minha casa, pela minha roupa, pelas minhas coisas, pelas minhas relações. Aonde está a responsabilidade, a minha responsabilidade para que eu tenha relações prazerosas, gostosas, leves, aonde eu não estou me autorizando a ser próspera em relações amorosas, aonde eu estou procurando pessoas indisponíveis, aonde eu estou me colocando num lugar de falta, de escassez, porque eu não estou assumindo a responsabilidade pelo contexto ali da minha vida, né? Então, assim, então a segunda coisa é que eu tenho que verdadeiramente parar e pensar, né? Como é que está a minha vida financeira, minha vida profissional, as minhas relações amorosas, minha vida social, meus amigos, a minha saúde, eu com o meu corpo, eu com o meu amor próprio, como é que eu estou? Muitas vezes as áreas estão um pouco desequilibradas, nunca está tudo igualzinho, né? Eu estou focada, tudo igualzinho, ai, está tudo muito bem. Ah, não, às vezes eu estou com toda a energia, e naquele momento se faz até necessário, inclusive eu estou com toda a energia em cima do meu trabalho, aquilo está demandando, desde que seja uma questão temporária, e eu estou deixando um pouquinho de lado outras áreas, está tudo bem. Mas eu não posso usar o meu trabalho para tampar buraco, né, daquilo que eu não estou conseguindo olhar para minha família, para os meus amigos, para os meus amores, né? Eu também não posso, né, já que eu estou tão apaixonada aqui que eu abandono o trabalho. Ai, eu estou com tantas... Mas se é um movimento temporário, que eu estou dentro daquele movimento ali, ou então eu tenho que estar o tempo todo na busca de estar antenada e buscando o equilíbrio nessas relações. Uma coisa, né, muito, muito significativa e que muitas vezes impacta, né, muitas mulheres, porque nós ainda estamos, né, ainda vivemos e viemos, né, dessa questão do patriarcado. Gente, se vocês quiserem colocar algum comentário, quiser perguntar alguma coisa, coloca aí no chat, porque muitas vezes é através dessa interação, né, que o YouTube vai falando com a gente o que está fazendo sentido. E se eu estiver falando alguma coisa que você não esteja concordando, ou que você queira entender mais, me dá um toque para que eu possa saber aqui, tá? Eu lembrei de falar isso que eu não tinha falado. Então, assim, muitas vezes a gente vem de carregando crenças e expectativas dos nossos pais. Então, crenças talvez que o melhor seja que eu seja só aquela mulher que é a mulher que vai ter filhos, que vai ficar ali do lar. Ou então é aquela mulher que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? São frases que a gente vai carregando. Então, eu vou querer sempre ser aquela sombrinha, aquela grande mulher que está atrás daquele grande homem. Ou então também nós mulheres temos muitas crenças que muitas vezes nos bloqueiam, nos limitam, à medida de que fomos desejadas como homens e não como mulheres. E muitas vezes ficamos dentro da nossa prosperidade, né, emocional, nos sentindo insuficientes, não boas, não completas, não inteiras, como se fosse um fardo, não fosse suficientemente boas. Muitas e muitas vezes nós somos tomados pelas expectativas dos nossos pais, por aquilo que eles queriam que eles tivessem sido e não puderam fazer. Aí, como se a gente tivesse aqui para realizar o sonho e o desejo. Então, eu não pude ser o jogador de futebol, então agora meu filho vai ser o jogador de futebol. Eu não pude ser a médica, então a minha filha, num nível muito inconsciente, acaba sendo a médica para atender aquela expectativa que era uma expectativa minha. Muitas vezes também tem aqueles padrões, né? Nessa família nós somos todos dentistas, então nós vamos ser todo mundo dentista. De repente, eu deixar de fazer um movimento diferente, é como se quase que se eu estivesse rompendo laços com a minha família. E aí tudo isso vai ficando difícil e complicado. E tem uma coisa assim muito, muito, muito importante. Não adianta só eu trabalhar, né? É claro que eu tenho que trabalhar, me dedicar, correr atrás,
né? O dinheiro, ele chega numa busca de um equilíbrio, né? Eu trabalhei, eu recebo. É assim que o dinheiro chega, né? O dinheiro é a materialização de um trabalho prestado, né? Então, não adianta só eu trabalhar. Eu gosto do que eu faço. Eu preciso fazer. Esse trabalho que eu faço, ele tem um significado e um propósito. Ele tem sentido para mim, né? Eu estava atendendo uma pessoa hoje e o trabalho dela é alugar quartos e casas e ter internet e os quartos estarem, os banheiros estarem limpos, não sei o quê. Eu falei, eu quero saber de você, assim, se você faz... Por que você faz isso? Me conta por que você faz isso. Ela estava querendo olhar uma questão financeira mesmo, que ela não queria mais quebrar, né? Já tinha quebrado várias vezes na vida. Eu falei, você faz isso, por que você faz? Aí ela falou assim, eu não vou te negar que eu faço pelo dinheiro, não, eu faço pelo dinheiro. Mas eu faço mais do que pelo dinheiro. Na hora que a pessoa me fala isso, eu faço mais pelo que pelo dinheiro, é aquele negócio que eu falo. O dinheiro vai pagar as minhas contas, mas tem um significado, tem um propósito maior. Eu estou aqui enquanto consteladora, enquanto professora, enquanto taróloga, terapeuta, eu sinto um grande prazer, porque eu vejo um grande significado em tudo isso. Eu vejo aonde que isso chega e isso faz bem, isso me encanta a alma, me faz os meus olhos brilharem. Eu vejo, falo assim, olha, isso tem propósito, isso tem significado. Quando a gente tem um trabalho, isso me faz me sentir, inclusive, merecedora. Isso me autoriza, inclusive, a me colocar num lugar de cobrar. E é interessante porque tem gente que tem vergonha de cobrar. Quando a gente se coloca num lugar, né, de estar num lugar de dar e receber, num lugar de sabendo que eu estou a serviço da vida, que eu estou com um propósito e um propósito maior, eu posso cobrar e cobrar o valor que eu acho que é o valor adequado para o meu atendimento. Mas o que me dá também uma grande liberdade, inclusive, de atender gratuitamente. Eu não sou obrigada a nada. Então, eu me coloco num lugar muito leve, muito gostoso. E desta maneira, né, é aquela maneira, como eu estou a serviço da vida, eu vou entrando num fluxo de prosperidade e abundância que não acaba. E também aquele negócio desse fluxo da prosperidade, da abundância, é uma questão também do dinheiro, que ele quer ser respeitado. Não adianta só o dinheiro chegar. Para o dinheiro chegar e permanecer, ele tem que chegar a serviço da vida, né? Então, chegou a serviço da vida. E aí ele quer ser gasto. Ele não quer ser guardado também, não. Ele quer ser gasto a serviço da vida. É aquele negócio que eu falei. Se eu estou comprando uma blusa bem bonita, para ficar bem bonita, ela está sendo a serviço da vida. Mas se ela ficar guardada dentro do armário, ela não está a serviço da vida. Né? Então, é como eu faço, não é o que eu faço, é como eu faço, como eu uso o dinheiro. A gente tem que lembrar que dentro dessa questão também, né, do ser terapeuta, muitas pessoas que escutam e que me seguem são terapeutas, consteladores, tarólogos, ou desejam ser terapeutas, ou desejam ser tarólogos, e muitas vezes tem aquelas crenças, né? A gente fica parecendo que é bobagem, mas antigamente, quem que eram os terapeutas? Os terapeutas eram os padres, né? Eram os conselheiros, atualmente até hoje, né? Muitas vezes os padres, os pastores, as pastoras são conselheiros, estão ali para escutar, para orientar. Mas tem muito da nossa crença do voto de pobreza e do voto de castidade dos padres. Então, eu não tenho que fazer voto de pobreza e voto de castidade para me poder me colocar a serviço do outro, para me poder ser uma boa terapeuta. Então, e essa prosperidade, né? Essa prosperidade, ela tem que vir no nível físico, no nível emocional, mental, espiritual. Então,
como que eu cuido do meu corpo? Como que eu tenho cuidado do meu corpo? Qual é o carinho que eu tenho tido com o meu corpo, né? No nível emocional, como é que está meu amor próprio? Né? Como é que eu estou vivendo comigo mesma? Né? No nível mental, eu tenho que pensar, se eu quero resultados diferentes, eu tenho que pensar diferente. Né? Crenças que me limitam. Não adianta eu insistir em pensar igualzinho, se eu quero resultado diferente. E no nível, para tudo isso funcionar também, tem que ter essa questão dessa força maior, da força espiritual, da força divina, da força maior que nos guia e nos conduz. Eu tenho que saber que essa força existe, que está me guiando, que é algo maior, né? Que me coloca nesse lugar de merecer e de receber. Então, vamos dizer assim, de um pacote bem rápido, falando de tudo isso, da prosperidade, assim, bem resumidamente, então, são vários pontos. Dentro desses pontos todos, para a gente desbloquear aquilo que a gente não está dando conta de resolver, né? Porque se fosse só entender, está resolvido, mas muitas vezes o que acontece? Nós estamos lá com identificações, dinâmicas ocultas, as constelações familiares, as dinâmicas sistêmicas, a visão sistêmica, vai me ajudar a olhar e ressignificar crenças, padrões, repetições transgeracionais, expiações, maldições, dinâmicas ocultas que estão ali literalmente me impedindo de ter essa consciência ampla, leve, fluida, de eu literalmente entrar no fluxo da vida, no fluxo do amor, no fluxo da prosperidade. As constelações familiares, as dinâmicas sistêmicas, a visão sistêmica chega justamente para me olhar como que eu vou fazer para, né, fazer esse movimento. E eu vou continuar sempre falando de tudo isso, né? Eu quero fazer uma dinâmica aqui. Eu sei que algumas pessoas que estão assistindo aí ao vivo, elas não estão preparadas com o material. Mas se você não estiver preparado com o material, esse vai estar gravado, vai subir lá para o YouTube, então depois você vai lá e faz a sua dinâmica. Por que eu quero fazer a dinâmica? Para você poder se observar como que você está agora. Eu olho como que eu estou agora, nesse momento. Se eu estou no fluxo da prosperidade, se eu estou identificada com os meus emaranhados, do meu sistema familiar, ou com padrões de repetições de histórias minhas vividas na minha vida, né? Eu tenho que lembrar, eu, por exemplo, na minha idade, eu já vivi muita coisa. Muitas vezes eu estou identificada com questões minhas que eu repeti várias vezes, que muitas vezes não são nem como meus ancestrais, mas coisas que eu fui fazendo na vida e que aquilo foi virando quase como que um padrão e uma crença e uma história que está ali se repetindo. Então, vamos fazer uma dinâmica aqui para a gente ver como que as coisas estão. Eu vou pegar aqui uns papeizinhos, né? E nós vamos fazer assim, ó. Um papelzinho, você, vamos dizer assim. Eu vou colocar meu nome, né? Você vai colocar o seu nome e uma seta com a direção. A seta é a direção do olhar. Nós vamos colocar também os ancestrais, para a gente ver como é que tá a direção para tudo isso, né? Nós vamos colocar o fluxo da vida, né? Vida, entenda esse fluxo da vida, o fluxo da prosperidade, do amor, da alegria, da leveza, da saúde, né? Eu tinha pensado o que mesmo? A criança, né? Tem o adulto e tem a criança da Andréia. A sua criança interna, para a gente ver quem que está olhando para tudo isso. E as crenças. Aqui
eu já vou ter uma noção boa, né? De como que eu vou estar atuando. Porque eu vou ter uma noção aqui se eu estou desrespeitando alguma ordem do amor dentro da hierarquia. Eu vou colocar, inclusive, uma outra aqui. Alguma dinâmica oculta que precisa ser vista. Eu vou colocar um arroba. Eu gosto de colocar o arroba porque é aquele negócio, né? O e-mail só vai se tem um arroba. Eu não entendo o que é o arroba. Às vezes a gente não entende nem sabe o que é que aconteceu lá no nosso sistema familiar. E fica querendo entender. O fato é que se o arroba fizer parte, tudo pode fluir, tudo pode continuar acontecendo. Mas se o arroba não fizer parte, fica mais complicado, né? Então, vamos fazer assim. Um papelzinho para você, um papelzinho para sua criança, um papelzinho para os ancestrais, um papelzinho para arroba aquilo que precisa ser visto, um papelzinho para o fluxo da vida e um papelzinho para as crenças. Vamos misturar tudo e aí nós vamos posicionar aqui para a gente ver como, né? Perdeu como que escreveu o papelzinho. Então vamos lá. Um papelzinho com o seu nome. Eu coloquei aqui Andréia com uma seta, a direção. Um papelzinho para criança, Andréia criança, com a seta na mesma direção. Todas as setas são na mesma direção. Um papelzinho para os ancestrais. Então, é um para o seu nome, um para a sua criança, um para os ancestrais, um para as crenças, um para o arroba, que é aquilo que precisa ser visto, e um para o fluxo da vida. Coloca uma setinha em todos os papeizinhos, porque a setinha é a direção do olhar. E eu vou, né, embaralhar aqui agora e nós vamos posicionar aqui e ver como é que está a situação agora, para que eu possa, então, fazer as mudanças que a gente precisa fazer. Se você não fizer agora, depois você faz. Isso aqui, gente, também é um deguste, tá? Porque nós vamos ter um workshop de prosperidade na vida e para frente, e nós vamos ter também uma imersão de prosperidade. Que aí a imersão é um pouquinho diferente, né? O workshop. Então vamos lá, eu vou posicionar aqui todos os papeizinhos. Vamos lá. Se eu virei um para lá, eu vou virar todos para lá. Se eu virei um para cá, eu vou virar todos para cá. Se eu virei para o lado, eu vou virar todos para o lado. Então vamos ver como é que isso aqui tá. Olha que a gente está vendo aqui, né? Para me ler isso aqui, como é que eu tenho que ler? Eu tenho que ler a partir de mim mesmo. Aqui está a minha linha do tempo. O que a gente vê? A gente vê o quê? Que a minha linha do tempo está aqui, que na minha frente estão as minhas crenças. Então, eu ainda estou bastante identificada com algumas crenças, precisando ressignificar essas crenças. Eu tô quase que casadinha aqui com o fluxo da vida, né? O que, de alguma maneira, é muito positivo. Mas a minha criança tá aqui atrás, ó, meio que num enfrentamento com os meus ancestrais. Por um amor infantil, a criança da Andréia aqui tá indo atrás da historinha dos ancestrais. E o que precisa ser visto, de alguma maneira, olha na mesma direção que eu tô olhando aqui, ó. Né? E eu não estou olhando para o que precisa ser visto ainda. Então, nós vamos ter que fazer um movimento, né? Qual que é o primeiro movimento que a gente tem que fazer? Porque a gente tem que trazer aqui, a gente está vendo que está em desordem, né? A visão sistêmica, as dinâmicas sistêmicas, a constelação vai nos ajudar nisso, né? Então, qual que é o primeiro movimento que eu tenho que fazer? O primeiro movimento que eu tenho que fazer é eu e a minha criança. Eu vou ter que ter uma conversa com a minha criança e falar com ela, né? Que a questão de trabalhar, de receber o dinheiro, de gastar o dinheiro, as relações,
que esse movimento, né, é o adulto que pode comandar, né? A criança, ela acaba sendo tomada a serviço pelo sistema. Quando eu pego a minha criança e coloco ela no colo e falo com ela que eu vou cuidar dela, que eu tenho todo o amor do mundo para ela, que ela pode confiar em mim, que vai dar tudo certo, que vai funcionar, a criança se sente protegida e acolhida e concorda, para de fazer birra e concorda, né? Que a adulta vai fazer o quê? A adulta da Andreia, ela vai ter que ir lá bater um papo com os ancestrais dela e falar com os ancestrais. Inclusive falar com eles que tudo que eles viveram valeu a pena. Que a vida chegou até mim passando por eles e que por isso eu sou muito grata. E que eu gostaria, né, que eles viveram uma outra época, que as dificuldades eram diferentes, que os tempos eram diferentes, que as crenças eram diferentes, que as necessidades eram diferentes. E que eles, por favor, me olhem com bons olhos se eu agora posso ser mais próspera, se eu posso ir além para justificar tudo o que eles viveram. Então, se eu posso, se as mulheres da minha família não puderam trabalhar, se eu posso agora trabalhar e ser bem-sucedida, se eu posso trabalhar e também ter um relacionamento amoroso, se eu posso achar que o trabalho é uma coisa que é prazerosa, se eu posso achar que o dinheiro é limpo, que o dinheiro chega a serviço da vida, para a vida, se eu posso usufruir do dinheiro de uma maneira leve, gostosa e prazerosa. Se eu posso também, né, meu pai, minha mãe, se eu posso deixar as expectativas deles com eles e agora viver a minha vida, ficando com a força e com o amor e com a vida que veio através deles. E se eu faço isso, eu posso ir para o meu lugar, né, e dar o lugar deles de grandes. Se eu dou o lugar para eles de grandes e recebo a bênção, né, literalmente, muitas vezes é isso mesmo, é abaixar a cabeça e sentir a bênção divina vindo do céu, passando pelas mãos deles, como se as mãos deles estivessem aqui atrás me abençoando. E eu sentindo essa bênção divina vinda do céu, passando pelas mãos dele e preenchendo todo o meu corpo. E eu disposta, inclusive, a passar essa bênção divina para frente. Compartilhar com o mundo, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu ainda não amo. Os meus talentos, os meus conhecimentos, né? Também ter filhos. Aí, eu estando com os meus ancestrais, eu posso também olhar para aquilo que não pôde ser visto. Quem não pôde pertencer, as falências que aconteceram, aquelas coisas que os nossos ancestrais fizeram e que de alguma maneira prejudicaram outras pessoas. Então, às vezes, sem a intenção de prejudicar, muitas vezes, né? Atendi hoje uma pessoa que os avós eram agiotas. De alguma maneira ajudaram, mas se o juro é extorsivo, prejudicaram. Se essas pessoas, antigamente os agiotas matavam, não pagou, morreu, muitas pessoas foram prejudicadas. Se essas pessoas foram prejudicadas por um momento de expiação, muitas vezes nós vamos estar pagando o preço por isso. Então eu tenho que olhar aquilo, né? Que não pôde ser visto, não pôde ser entendido e falar, tá tudo bem, eu concordo com isso. E para aqueles que muitas vezes os nossos ancestrais causaram danos, eu vou ter que falar, por favor, sejam generosos, sejam benevolentes comigo. Eu sinto muito que tenha sido assim. Eu verdadeiramente sinto muito. E se eu olho para aquilo, né, que também muitas vezes pessoas que não puderam pertencer, os fracassos que não puderam ser admitidos
pessoas que foram excluídas. Tudo isso causou impacto. Se eu posso trazer isso, né? E mesmo se eu não souber o que foi, se eu posso olhar para o meu sistema e falar, eu sei que você, grande arroba, existe e existiu. E você faz parte. Sem você a vida não teria seguido. Então eu te dou o seu lugar. E eu sinto muito se você não foi respeitado, se você não foi visto como um professor, como um diploma, como uma faculdade, que fez com que o meu sistema, com que eu aprendesse. Hoje eu te dou esse lugar. Fazendo tudo isso, eu estou pronta talvez para olhar para as crenças. E aí o legal, no caso, seria eu literalmente buscar olhar para aquelas que me pegam mesmo, né? Tem umas que me pegam mesmo. Na hora que eu olho, eu falo assim, gente, não pode. Como é que eu posso estar repetindo? Na hora que eu vejo, eu estou repetindo, né? Dinheiro não dá em árvore. Então, qual que é a frase? Eu tenho que ressignificar tudo isso, né? Dinheiro não dá em árvore, mas agora eu escolho plantar sementes que vão me trazer o dinheiro. Eu tenho que buscar ressignificar essas crenças, né? Isso não é coisa de mulher. Que bom que agora nós estamos vivendo outras épocas e que eu também posso viver isso, né? Que bom que eu escolhi nascer mulher. Eu sou um ser divino que escolheu nascer num corpo de mulher. Eu sou a luz que vai trazer mais luz. Eu sou uma luz feminina. Que bom que eu estou escolhendo isso. E aí eu posso literalmente olhar para o fluxo da vida e colocar tudo isso aqui em ordem, né? Tudo que aconteceu, pelo preço que aconteceu, do jeito que aconteceu, e eu trazendo a ordem, eu posso trazer um pouco mais de fluidez na minha vida. Uma pincelada, né? Mostra um pouquinho aqui a mesa, Dan, para eles poderem ver assim, de alguma maneira, como que eu organizei tudo isso aqui. Então, os ancestrais, eu aqui, ó, juntinho com a minha criança, né? Bem agarradinha com ela. É aquilo que precisa ser visto, que faz parte da minha história. As crenças, agradecer as crenças, porque elas me trouxeram até aqui. Sem elas eu não teria chegado até aqui. E aí poder agora olhar para o fluxo da vida, o fluxo do amor, o fluxo da prosperidade. Então, assim, eu espero que eu tenha trazido assim, uma pincelada assim, do que é essa prosperidade. Quero compartilhar, quero agradecer a presença de vocês, né? Quero falar assim que tem um monte de coisa acontecendo, um monte de coisa nova acontecendo. Essa semana tem um workshop da astrologia e o autoconhecimento. A Alexia Durso é quem vai fazer. É o primeiro de uma série de 4 para você poder trazer o entendimento maior de como que a astrologia pode te ajudar, inclusive na sua prosperidade. Quando eu entendo um pouco do meu mapa natal, né, do meu mapa astrológico, fica mais fácil de eu entender o meu movimento de vida. Então, vai ser desse lugar, assim, do autoconhecimento que a Alexia vai trazer esse presente para nós. Vai ser uma série de 4 workshops que vai ser, assim, muito, muito legal. Eu super recomendo, eu também vou fazer. Ele vai ser ao vivo e a cores, mas também vai ficar gravado. Se você não puder, então, assistir o primeiro e depois quiser assistir o segundo, terceiro e quarto, ou se você quiser assistir tudo gravado, também vai ser possível. Eu também vou trazer, né? Eu já fiz um workshop da prosperidade feminina, vou fazer um workshop da prosperidade na vida. Também vamos ter aí brevemente uma imersão onde nós vamos atuar profundamente com as constelações, com dinâmicas profundas nesse nível. Nós estamos fazendo esse esquente da prosperidade para a gente poder fazer esse grande mergulho. E não posso também deixar de dizer da nossa nova turma, aqueles que ainda não estudam, que estão chegando agora, da formação em terapia sistêmica e constelação familiar. Vai começar no final do mês
E é uma grande alegria a gente começar essa nova turma que está ficando linda. Para quem... Coloca meu telefone aí, Dan, para quem tiver interesse, eu coloco o link lá do Instituto Nascente, ou o link da formação, para quem tem interesse. Compartilha, né? Convida os amigos. Se você gostou também desse conteúdo que eu falei, curte, compartilha. Isso é uma maneira que você me ajuda. Se você não pôde assistir tudo aqui agora, você pode também depois assistir lá no YouTube, que vai subir para o YouTube. Eu agradeço a presença de vocês mais uma vez, é uma alegria para mim. E seguir, um negócio é a gente seguir junto, seguir fazendo. Outro dia uma pessoa falou assim comigo: André, mas será que eu vou continuar estudando? Eu falei: é assim mesmo, a gente continua estudando, a gente continua aprendendo e a gente continua passando para frente, se colocando a serviço da vida, passando para frente. Eu vou continuar, se eu estudo, eu continuo compartilhando os meus conhecimentos, os meus talentos. Não é para ficar guardadinho na gaveta, né? É para mim aprender mais e me colocar na minha vida, colocando na minha vida, chega no meu entorno e também compartilhando com os meus amigos, meus primos, meus clientes, meus alunos, meus sócios. Então é isso, meus amores. Uma alegria estar aqui com vocês. E essa uma até breve. Um prazer.